Olá, eu sou o João e o vídeo de hoje é sobre a Guipercia urbifolia, essa planta maravilhosa que é a verdadeira queridinha dos colecionadores de plantas e é muito utilizada nas decorações de Urban Jungle. Eu vou te contar várias curiosidades sobre essa planta, como cuidar, onde comprar, então se você quer todas essas informações e muitas outras dicas, vem comigo até o final desse vídeo. E para começar, eu estou muito animado porque eu recebi essa Guipercia urbifolia da Floricultura Nosso Planeta Flora, que envia as plantas para todo o Brasil com as embalagens que são criadas de acordo com o tamanho de cada planta para que elas realmente sejam muito bem transportadas e cheguem muito lindas e saudáveis para você aí na sua casa. E caso você queira conhecer o Instagram, o trabalho da equipe Nosso Planeta Flora, segui-los nas redes sociais e também comprar as suas plantas, eu vou estar deixando para você os endereços das redes sociais deles aqui na descrição desse vídeo, tanto o Instagram quanto o Facebook, mas também o link do catálogo online do WhatsApp para que você possa entrar em contato e adquirir as suas plantas, conhecer o trabalho deles mais de perto e também acompanhá-los nas redes sociais, porque eles postam muitas fotos lindas diariamente lá no Instagram, então acompanhe o trabalho deles. Então essa planta aqui foi uma edição especial, uma edição limitada, pouquíssimos lotes, porque ela é uma planta bem grande, né? Ela está em um vaso, um pote 24, e normalmente ela é comercializada em vasos bem menores, então agora eu vou te apresentar essa planta em detalhes. Eu preciso te apresentar essa planta em detalhes porque ela está super grande, muito vistosa e muito especial. Então, para começar, o nascimento das folhas dela é alternado, nasce cada uma para um ladinho, então é por isso que a planta tem esse formato bem arredondado e super cheio. As novas folhas surgem aqui enroladinhas, ela vai desabrochando e até se abrir completamente. Então, essa folha é a folha mais jovem, perceba também que ela tem um verde mais claro, tá vendo? E é super brilhante, gente, olha esse contraste. Além disso, como é a folha mais jovem, é uma das maiores folhas da planta, então olha o tamanho, maior que a palma da minha mão, é bem grande mesmo. E além disso, né, ela tem um verde mais claro porque ainda é mais jovem. Conforme as folhas vão ficando mais antigas, elas também adotam um verde mais escuro, ele vai amadurecendo. E outro aspecto super especial dessa planta são essas listras acinzentadas, tá vendo? Então é super lindo, gente, é um contraste muito bonito. E as folhas são curvadas, tá vendo? Ovaladas, elas são arredondadas também, são bem redondinhas mesmo. E são super grossas, resistentes, coriáceas. E é uma planta super grande porque foi uma edição especial, né? Ela foi liberada em poucos lotes. Então essa planta aqui já é bem grande, bem desenvolvida em um pote 24, totalmente enraizada. E isso significa, claro, que ela passou muitos anos da sua vida dentro da estufa, sendo cultivada, recebendo boa claridade, regas frequentes, adubação, vários remedinhos, né, para combater possíveis fungos, bactérias dentro da produção. Então é uma planta super especial, gente. E ela é super grande, super desenvolvida. Olha o tamanho dessa folha, que é a folha mais nova e é a maior folha aqui da planta. Ela é bem maior do que a palma da minha mão, tá vendo? Então é bem grande mesmo. A característica bem marcante e super interessante dessa planta é que ela tem essas folhas ovaladas, quase arredondadas, elas são coriáceas, elas são bem grossas, sabe, bem resistentes, parecem couro mesmo, e tem esse verde mais claro com várias listras ao longo das folhas, tá vendo? Então é um contraste super especial e essa planta, né, ela vai tendo essas folhagens que vão formando esse aspecto bem cheio na planta, porque as folhas nascem de forma alternada, cada uma para um ladinho. Então é por isso que a planta fica super cheia e muito ornamental dessa forma. Então, para você que já tem uma planta como essa ou que pretende ter uma em breve, os cuidados com ela são bem simples. O que ela precisa basicamente é de um local de meia sombra, com muita claridade, regas frequentes e também adubação. Esses são os cuidados fundamentais para que essa planta possa continuar sempre crescendo. Então também tem algumas dicas para que você evite o surgimento de possíveis probleminhas nessa planta, já que ela tem alguns cuidados mais peculiares. Então é uma planta para meia sombra, luz difusa, então é uma ótima opção para dentro de casa, ambientes internos,
para a sua Urban Jungle. Inclusive essa planta é muito cultivada nas decorações de floresta urbana, porque ela é uma ótima opção. Então ela precisa de um local bem iluminado. Pode ser dentro de casa? Pode. Mas se vai cultivar dentro de casa, coloca próximo a uma janela, a uma porta, em um local bem iluminado, para que ela possa receber bastante claridade e ter um bom crescimento. Se vai cultivar em área externa, abaixo de outras plantas ou outras árvores, porque ela é uma planta, né, de meia sombra, luz difusa, e não tolera muitas horas de exposição ao sol. O solzinho fraco do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde é ótimo para essa planta, ela vai adorar, vai ter um crescimento ainda mais rápido, mais acelerado, folhas mais bonitas, mais grossas. Então o solzinho fraco do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde é perfeito e é uma ótima pedida para essa planta. Além disso, essa é uma planta perene, isso significa que ela pode viver por muitos anos, se não a vida inteira, se você cultivar bem, né? Então é uma planta que vale super a pena o investimento, né? Ela dura muitos anos e faz uma decoração super especial. Ela cresce cada vez mais, vai gerando novos brotos, então fica bem lindo. Ela pode ser plantada no jardim, inclusive à meia sombra, né? Porque ela não tolera o sol muito forte. Então ela faz uma bela forração, maciços, e ela pode alcançar em média mais ou menos 1 metro de altura. Então fica bem legal plantada no jardim ou em vasos, né? Cada vez maiores, de acordo, né, com a proporção da planta, do sistema radicular. Então vai observando se precisa fazer os replantes, né? Mas normalmente ela tem poucas raízes e não precisa de vasos tão grandes para continuar crescendo, tá? Então uma outra coisa bem importante dessa planta é fazer regas frequentes, regulares e abundantes. Essa planta gosta de água, ela aprecia a umidade, então ela precisa realmente da sua atenção com a rega. E o que às vezes falta água para essa planta, ela vai enrolar as suas folhas, vai ficar murchinha, e aí quando você rega ela costuma se recuperar, mas não deixa faltar água. A minha dica para você é que você mantenha a umidade sempre, sem encharcar, porque o que ela não tolera é excesso de água nas raízes, porque as raízes apodrecem, vão morrendo, e a sua planta começa a amarelar as folhas da base, e vai amolecendo e perdendo as folhas por excesso de água. Então tenha atenção com a sua rega por aí. Outra coisa que pode acontecer com essa planta em dias muito quentes é que ela pode enrolar as suas folhas também. Então elas se fecham, porque é uma defesa, uma estratégia natural da planta para ela tentar economizar energia e não perder a umidade das folhas, né? A água armazenada aqui nas folhas, porque ela tem folhas finas, então ela desidrata com facilidade. Então em dias bem quentes, ou às vezes quando a gente compra essa planta e vai com ela para casa, até ela se acostumar ao ambiente, é normal que ela enrole as folhas, e isso acontece, mas com o passar dos dias a planta vai se acostumando no clima da sua casa, da sua região, e aí ela retorna e fica com esse formato bem lindo novamente. Outro fato muito importante sobre a rega que pode causar alguns probleminhas nessa planta é que ela não gosta muito de água com cloro, sabe? A água tratada das cidades normalmente é uma água clorada, e infelizmente essa água não faz muito bem para as plantas, principalmente a guepérsia, gente. As marantas não gostam de água com muito cloro, isso faz mal para elas. Elas vão ressecando, desidratando, amarelando as bordinhas das folhas. Então se isso estiver acontecendo, pode ser o cloro da água, principalmente quando você molha a água, as folhas, né, com essa água com cloro. Então a dica para você, para que você regue a sua planta, né, com uma água sem cloro, é que você deixe a água armazenada em um balde durante 24 horas, e aí depois, passadas as 24 horas, você rega a sua planta, porque aí o cloro já vai ter evaporado. Mas é importante que você mantenha essa água em um balde aberto, né, para que o cloro possa evaporar. E aí você rega a sua planta, que o cloro já vai ter sido eliminado, né, e vai ser uma água mais pura para a planta. Uma outra alternativa super boa para molhar a sua planta é a água da chuva. Então se você puder armazenar a água da chuva, é ótimo. Se não tem jeito, usa a água da torneira mesmo, tá tudo bem, não tem problema, mas procura manter 24 horas para o cloro evaporar, ou então, né, 12 horas também já funciona, se a sua planta, né, estiver queimando. Se não estiver queimando, não precisa ter muito esses cuidados, que tá tudo certo também. E tão importante quanto a rega é fazer a adubação da sua planta, principalmente plantas grandes
como essa nesse caso, gente, porque o adubo é o alimento da planta, ela precisa de adubação para continuar crescendo. Olha o tamanho dessas folhas. Então ela precisa de nutrientes. A gente não se alimenta, as plantas também se alimentam de uma maneira diferente, mas elas também se alimentam. Então precisa fazer adubação. E aí você pode fazer com o adubo que você já usa, já faz o uso nas suas outras plantas, que já está acostumada. E também você pode usar um adubo orgânico, de preferência eu aconselho que seja orgânico, porque é uma planta um pouco mais sensível, tá? Então, mas também pode usar o NPK 10/10 ou outros tipos de adubo, desde que você use em pequenas doses, porque o adubo é importante, mas é preferível que seja menos, porque aí você tem menos chance de queimar raízes da sua planta. E uma boa dica para fazer adubação, principalmente se você usar um NPK 10/10, um adubo líquido comprado em floricultura, rega a sua planta antes com água normal e em seguida você vem com a solução do adubo, né, diluída na água, da forma que você aplica, porque as raízes molhadas, a planta consegue absorver o adubo melhor e não corre o risco de queimar as raízes da sua amaranta. Então essa dica também é muito boa, né? No período do outono e principalmente do inverno, você pode reduzir as regas dessa planta e também espaçar um pouco mais a adubação, porque nessa fase do ano, né, uma fase mais fria, ela tem um crescimento mais lento, desacelerado, não gera muitas folhas e aí também o clima não seca com tanta facilidade, né? Apesar que às vezes no inverno a umidade do ar fica bem baixa, mas a planta demora mais para secar, tá? Então é preferível reduzir as regas para não causar uma possível doença, né, no substrato, nas raízes dessa planta, por excesso de água. E aí, quando voltar primavera e verão, volta a fazer regas frequentes e adubação com mais regularidade. Outra coisa que essa planta não tolera muito é geada. Então, em locais muito frios, se essa planta estiver em ambiente externo, recebendo geada, ela não vai gostar muito, não vai ficar muito feliz, porque é uma planta de região tropical, ela está acostumada com calor e com alta umidade, então geada não é uma boa coisa para essa planta. E se você, assim como eu, cultiva essa planta em ambiente interno, em apartamento ou dentro de casa, é normal que ela acumule poeira nessas folhonas com o tempo. Então isso acontece e o que a gente faz para remover essa poeira ou é limpar com um pano úmido em água, ou o que eu gosto de fazer, na verdade, é levar a planta embaixo do chuveiro e dar um banho nela com água fria, porque aí a gente remove todo o pó de uma forma mais fácil, mais eficiente e de quebra já faz uma rega abundante, que é muito bom para essa planta. Então, essa é a minha dica para você remover a poeira dessa planta. Um outro fato muito legal sobre dar banho na planta embaixo do chuveiro é que, como essa planta gosta de muita umidade nas folhas, é legal dar esse banho embaixo do chuveiro com uma certa frequência. Então, eu faço isso mais ou menos a cada uma vez por semana, porque aí a gente dá uma umidade para as folhas, tanto na parte, né, da superfície, mas também no verso, que ela gosta de umidade. Então isso é super legal. E, né, às vezes também você pode borrifar água com um borrifador, um pulverizador nas folhas dessa planta, principalmente em dias muito quentes. Atenção, eu não gosto muito de fazer isso, eu não tenho muito essa prática com as minhas plantas porque eu não gosto muito. Eu fiz isso durante algum tempo, mas parei depois porque eu observei que elas não gostavam e principalmente quando a gente não deixa a água, né, com cloro de molho para o cloro evaporar, acontece, né, de queimar algumas partes da folha, porque o cloro ele realmente faz mal. Essas plantas não gostam muito de água clorada, então às vezes borrifar água com cloro não é tão interessante. Então se você vai fazer isso, deixa a sua água de molho. Essa é a minha dica também para você que gosta de borrifar e pulverizar água nas folhas da sua planta em dias muito quentes. E para você que quer fazer novas mudas da sua Greppersia orbifolia, a maneira mais simples de fazer isso é através da divisão da touceira. Então essa planta tem, né, umas touceiras aqui no caule com várias mudas e aí com o tempo também vão surgindo outras mudas na lateral dessa planta que você pode deixar elas se desenvolvam um pouquinho e aí você separa com um pouquinho de raízes, normalmente tem, e aí você planta em um vaso individual separado que você terá reproduzido a sua Greppersia orbifolia. Então essas são as dicas básicas para o cultivo dessa planta. Teve várias dicas, eu espero que você tenha gostado. Então por favor curta o meu vídeo porque teve muitas informações aqui. Um obrigado em especial à equipe Nosso Planeta Flora por ter me enviado essa planta. Estou super feliz. E também não esqueça de acompanhar a equipe Nosso Planeta Flora no Instagram. Me seguir também no Instagram aqui da descrição. E até o próximo vídeo.